Bom dia, vamos fazer o nosso estudo esta manhã. O livro é o mesmo, Vida Feliz, Joana de Ângeles e Divaldo Franco. O nosso tema hoje é o seguinte: evita arriscar-te e arruinar outras pessoas. Olha, no momento que a gente está vivendo hoje, toda cautela é pouco, né? A gente tem que ficar procurando verificar as condições de trabalho, de negócios para ser abertos ou dar continuidade. E o nosso compromisso quando somos gestores de alguma coisa, de alguma empresa, de algum trabalho, o nosso compromisso não pode ser só conosco, não é? É o que a Joana está dizendo aqui. Evita arriscar-te e arruinar outras pessoas. Nós temos que pensar nas pessoas que trabalham conosco, nos funcionários, na equipe toda, né? Então não é simplesmente vou fechar e que se dane os outros porque eu ainda tenho alguma coisa para me salvar. Não é assim não, minha gente. Porque a gente, sempre estou repetindo, nós temos que pensar como eu me sentiria se eu estivesse no lugar dessas pessoas que trabalham comigo e um outro chefe me botasse de repente sem nenhuma condição no olho da rua. Então nós temos que ser sempre o modelo daquilo que gostaríamos que fizessem conosco. Temos que fazer com os outros, né? Não podemos fazer com os outros e dizer, por mim não é comigo mesmo, deixa pra lá. Não. Mas o mal que você faz ao outro, de alguma forma isso vai te prejudicar. Porque Jesus disse, né? Aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Então é bom pensar nisso, gente. A nossa vida é essa oportunidade de elevação, é de refletirmos sobre as nossas ações do dia a dia. É nesse dia a dia que muitas vezes nós escorregamos e caímos, né? É preciso pensar, analisar, refletir, para que a gente não arrisque a vida de outras pessoas em atos que a gente faz sem nenhuma reflexão, sem nenhuma preocupação com o resultado, sem estudar as condições daquele trabalho, né? Nós temos que ser sempre um modelo para o que vamos fazer com os outros. Ela diz mais. Quando estiveres na dúvida, resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti mesmo. Nesses momentos que nós estamos vivendo na sociedade hoje, né, muita gente com dificuldade nos comércios, nas indústrias, mesmo na família, né? Então vamos ver o que vai ser menos prejudicial. Nós temos assistido aí várias pessoas, vários comerciantes, né, inventando, criando coisas diferentes para compensar aquela falta que está tendo em relação à economia do país, né? Outros estão abrindo outras perspectivas, porque o ser humano é muito rico de competências. Nós podemos criar muitas outras coisas e, infelizmente, são nesses momentos de crise que nós acordamos para quantas possibilidades nós podemos ter. Então, a gente tem visto também como o ser humano é grande, é capaz de criar coisas maravilhosas, tirar de pequenos trabalhos o sustento da casa, inventar coisas pequeniníssimas que não vão dar nenhum trabalho, mas que vão dar lucro, vão ajudar a outras pessoas, vão poder empregar mais alguém ou vão poder não manter e não dispensar ninguém. Então é isso aí que a Jonathan nos parece incrível, mas a lição está super atual neste momento que o país está vivendo, né? Estão repetindo. Quando estiveres na dúvida, resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti próprio, né? Reúne a equipe e fala, olha gente, estamos nessa situação, alguém tem uma sugestão boa? O que é que a gente pode fazer? Muitas vezes entre as pessoas que trabalham com a gente, cada um tem uma ideia, um dom, uma possibilidade. Vamos ouvir todos, vamos discutir, vamos medir o pró e o contra, vamos verificar o que nós podemos fazer de bom naquele momento tão difícil que a gente está vivendo, né? Então a gente tem que sempre pensar
que eu, antes de mandar as pessoas embora, antes de deixar as pessoas sem trabalho, vamos ver o que nós podemos fazer dentro do nosso núcleo. Muitas vezes a pessoa fala assim, minha firma é pequenininha, são poucas pessoas. Não, a sua firma é pequena, mas são muitas famílias. E cada família normalmente tem um pai, uma mãe, os filhos, os avós, não é? Então uma família pode estar junto dela 10 pessoas sobre a sua responsabilidade, né? Então a gente tem que pensar assim e procurar minimizar as situações. Se todo mundo tiver boa vontade, cada um tiver disposto a assumir alguma coisa, a ajudar, a sugerir, mas sempre com aquele cuidado de não prejudicar ninguém, né? Então a lição, como sempre, é sorteada e ela tem vindo assim cada dia mostrando para a gente o momento pelo qual não só o Brasil, mas o mundo inteiro está passando. Então vamos ter cautela, vamos refletir, não vamos fazer as coisas afoitamente, porque acabamos prejudicando outras pessoas que não têm condições de levantar sozinho. Precisa de uma mão amiga, não é? Vamos ver mais. Então ela diz o seguinte: age em serenidade, certo de que o teu gesto repercutirá nas demais pessoas, de acordo com a emoção e o conteúdo de que se revista. Então essa palavra serenidade aqui é a chave do trabalho. Se você chega com aquele ímpeto, vou arrebentar tudo, estou tendo prejuízo, vou acabar, não quero saber de nada, vou tomar... Não, minha gente, não é assim não, né? Vamos ter serenidade, analisar, botar o preto no branco, verificar o que está acontecendo e quais realmente as possibilidades que nós temos. Porque no momento de desespero, de raiva, de mágoa, de chateação, nós acabamos fazendo muitas coisas erradas, né? Nós nos deixamos levar pelo ímpeto do momento sem nenhuma emoção de pensar, de analisar, de refletir as consequências do nosso ato em relação àqueles que estão junto de nós, começando da nossa própria família, né? Por exemplo, na família, neste momento, as coisas estão difíceis, vamos começar a economizar. Se o meu gasto mensal era de X, eu posso conseguir fazer menos do que X. Estou economizando na luz, eu estou economizando na água, nos gastos supérfluos. Em vez de sair, por exemplo, para alimentar fora todo dia, vamos fazer a comidinha em casa. Em vez de fazer compras de muitos refrigerantes, de muitas bebidas, vamos fazer um suquinho, né? Tenta fazer alguma coisa que esteja dentro do seu orçamento. E se você começa a mostrar que cada um é responsável pelo aquele lar, a partir de vocês, dos filhos, das pessoas com quem trabalham, vocês vão poder economizar, vão poder sair daquele momento de crise. E saem ganhando, minha gente. Sabe por que saem ganhando? Aprenderam a pensar, a refletir e não simplesmente arriscando fazer coisas sem sequer pensar nas consequências. Todo ato impensado, a consequência é muito mais difícil depois de recuperar. Mas se você pensa, medita e tira uma conclusão, principalmente colegiado, com todos aqueles... Não tem esse negócio que funcionário não tem que dar palpite, não. Funcionário tem que dar palpite. Não é no sentido de que ele está tirando a sua autoridade. É no sentido de ouvir que cada um daqueles que colaboram com você são seres humanos iguais a você, com necessidades talvez maiores, porque dependem de você para continuar o trabalho, né? E muitos deles são criativos. Podem dizer, olha, chefe, meu amigo, eu acho que quem sabe se a gente for para esse caminho a gente pode conseguir. Vamos mudar o jeito de caminhar, vamos diminuir o ritmo da marcha, não é? São muitas coisas que a gente pode fazer nesses momentos de crise. Então, é repetindo aquilo que a Joana está colocando para nós. Evita-te arruinar outras pessoas. Então, evita arriscar-te e arruinar outras pessoas. Vamos ser conscienciosos, vamos ser prudentes. A palavra prudente nesta hora é muito importante. A serenidade para analisar. Nada existe que não tenha uma saída.
Deus não nos deixa sem saída. Vamos pensar, analisar, e eu tenho certeza que cada um vai encontrar um jeito de viver nesses momentos de crise sem se desesperar e sem prejudicar o outro, não é? E nesse momento de crise, além de a gente encontrar outros caminhos, nós aprendemos que podemos viver com muito menos do que estávamos vivendo. Nós aprendemos que as coisas materiais não são tão importantes assim, né? Então isso aí, gente, é muito importante, né? Vamos continuar nessa semana, nesses tempos agora, analisando, né, a nossa vida no dia a dia. Toda economia de um dia é um acúmulo, né, para o final do mês. Vamos pedir a Jesus que nos ilumine, que nos fortaleça, que nos dê, né, força para que nós possamos entender realmente o nosso compromisso, a nossa responsabilidade, o nosso trabalho. E que cada um possa pensar que a vida do outro muitas vezes está em suas mãos. E você tem que pensar, se a minha vida estivesse na mão da pessoa com quem eu estou trabalhando, como é que eu me sentiria se eu fosse largado de mim, né? Que Jesus nos abençoe, não fiquem tão assustados. Vamos encontrar sempre uma saída decente, honesta, sem muita roubo, sem muito gasto, sem muito luxo, sem muito desperdício. Mas vamos viver com tranquilidade, modestamente, para que nós possamos, né, ter condições de vida digna, sem luxo, mas digna. Que Jesus abençoe a todos nós, nos ajude a entender o sentido da vida como oportunidade de elevação espiritual. Nesses momentos de crise, é importante a gente entender que são as lições que a vida está nos oferecendo. Nada nos acontece que a gente não tenha condições de resolver. Fiquem com Deus, tenham uma boa tarde, uma boa semana, e se Ele assim o permitir, estaremos aqui novamente na próxima semana. Muito obrigada e fiquem com Deus.